Muito bem. E aí, velhinho? Como é que tá você? Pronto pra próxima? A próxima cirurgia. Tá reclamando muito, dando muito trabalho? Não. Ah, tá, que bom. Não vai mandar de volta. Não, de volta pra cirurgia. De volta pro hospital. Tá com os buraquinhos? Ok, eu não vi nada. Vou pegar água. Faz a prece. Hello. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Bora? Tô esperando a pessoa. Então, nesse instante, rogamos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, aos bons espíritos que nos acompanham na nossa jornada, nos nossos trabalhos, a inspiração para essa noite, para que possamos pedir, perguntar aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, para podermos compreender e aprender um pouco mais sobre essa doutrina de luz, de verdade, que nos faz caminhar para a nossa transformação, caminhar para o bem, para o belo, para a verdade e para a perfeição. Que Deus nos abençoe, nos ilumine hoje, que assim seja. Vou fazer uma leitura aqui para a gente começar. Livro Vinha de Luz, capítulo 100. Que fazemos do Mestre? É uma pergunta que Pilatos, daqueles textos que Emmanuel analisa os versículos do Evangelho, né?
E ele está analisando exatamente o versículo 22 do capítulo 27 de Mateus. Já no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus está preso diante de Pilatos. E aí ele pergunta: que farei então de Jesus, chamado Cristo? O que eu faço desse rapaz? O que é que eu faço dele? Ele está perguntando para as pessoas que estavam ali. Aí eles respondem: crucificam, crucificam. E nesse texto, Emmanuel vai fazer uma análise, acho que são 4 ou 5 textos que ele analisa esse mesmo versículo, e ele faz análise de o que nós fazemos do Cristo. No sábado passado, fiz um seminário na Fraternidade, que era como título: Eu te conheço, você me conhece? Eu te conheço, você me conhece? E nós só conhecemos os amigos. E o seminário justamente para analisar alguns... Eu peguei um capítulo inteiro do Evangelho de João, bem interessante, bem curioso. Né? E como é que nós lidamos com esse rapaz? E o que é que a gente tem que fazer para ele ser nosso amigo? Então, se essa pergunta fosse feita para a gente, o que farei desse Jesus, chamado Cristo, a resposta vai depender de como nós lidamos com ele. Quem é ele na nossa vida? E aí Emmanuel escreve assim: nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. O que fazem os homens do Mestre Divino no campo de suas lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Então, o ocioso, o preguiçoso, quer que Jesus resolva todos os seus problemas. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitavelmente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago, que aí eu analisei o capítulo que fala sobre isso, né? Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecer a própria dominação. Esses são terríveis, né? Usam Jesus para ter poder. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Prega Jesus para ver se ganha um cantinho em nosso lar. Muitos outros o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia, que lhes estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Eu gosto, mas quando é comigo eu não gosto. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte.
Raros copiam Paulo de Tarso, que se erguem na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até o fim da luta. E ele finaliza: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo e modelo de cada dia. A gente está chegando perto do Natal, e como a gente gosta de lembrar, diga, chefe. Só em cima disso, comentando, né? Tem uma frase do Chico Xavier que diz assim: não fala muito de Jesus para os outros. Isso já tem muita gente Falando. muita gente procura fazer o que ele fazia, mesmo seja muito difícil, aos pouquinhos, né? Que é bem melhor que falar dele para os outros, que já tem muito. Tem que fazer o que ele fez para... Tem uma frase de Chico Xavier. Perfeito. Isso resume boa parte do que iria falar. Porque está chegando o tal do 25 de dezembro, e hoje qualquer pessoa que tenha um pouco de leitura, que tenha estudado, sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nasceu ali por volta do mês de maio, abril, né? E a data exata não tem a menor importância, seria só um endeusamento de uma nova data. Mas como essa permaneceu como referência, é muito, muito importante que aproveitemos esse momento para realmente ter um bate-papo com ele, um momento para conversar com ele, para entender por que ele veio. E aí, fazendo isso no dia 25, que cada dia seja dia 25. Quando observamos na literatura os espíritos, e eles falando da vida deles, a gente não tem a menor dúvida, e aí podemos falar do livro O Céu e o Inferno, quando você vê as descrições, os relatos que Allan Kardec escolheu para colocar no livro, ou então na própria Revista Espírita, que tem muito mais relatos e informações, nós vamos observar que a grande causa do sofrimento de todos os espíritos que sofrem é não terem vivido o Evangelho. Porque os que vivem o Evangelho, mesmo em situações de sofrimento, eles não se afligem. Eles não se angustiam. E eles encaram com profunda naturalidade. Esse é que é o diferencial. Esse é que é o ponto. E aí a primeira pergunta que sai hoje é: por que não vivem o Evangelho? Repito, se olhar os relatos de todos os espíritos que já estão escritos, os bons relatos, todos aqueles que sofrem porque não viveram o Evangelho. E os que vivem o Evangelho, mesmo em situação de sofrimento, não se afligem, não se angustiam. E vivem da melhor forma possível. E aí, repito mais uma vez. A primeira pergunta da noite é: por que não vivem o Evangelho? Há uma situação que nos últimos tempos vem se
e isso é muito curioso, e aí eu volto a comentar o que comentávamos em outros momentos. Tudo o que for dito deve ser analisado, tudo o que for dito deve ser questionado, tudo o que for dito deve ser aferido. E há uma coisa que tem sido recorrente nos últimos tempos e é objeto de estudo por parte daqueles que se dedicam a observar os acontecimentos. E aí, antecipando já uma conclusão dessa observação inicial, se entende o quanto o processo da chamada transição planetária é um processo individual, é um processo que tem efeitos coletivos, mas ele é individual, ele é solitário, apesar de que ele acontece no coletivo, mas ele é solitário. Se observarmos todos os acontecimentos dos últimos, data é algo muito complexo e muito complicado. Por isso, data é apenas uma referência, nunca algo fechado. Mas se observarmos os acontecimentos do planeta Terra nos últimos cerca de 200 anos, 200, 300 anos, nós vamos observar que o ser humano, o homem, de um modo geral, passou a se observar cada vez mais, a se identificar. Primeiro como uma pessoa, depois como um cidadão. Se olharmos os movimentos ditos libertários do século XVII, do século XVIII, eles nos mostram isso. O indivíduo começando a se olhar como um cidadão, como um elemento pertencente à sociedade. Com o passar do tempo, isso vai se intensificando. Com a chegada dos meios de comunicação de massa, houve um favorecimento de que as mensagens dos evangelhos, em suas diversas formas de expressão e em todas as culturas, porque o evangelho é a boa nova, é o caminho que nos conduz à divindade. Então, esse evangelho está presente em todas as culturas, só que escritos adequadamente para cada cultura, para cada momento evolutivo. E aí, passou-se a observar que com essa amplitude de divulgação, as mensagens dos evangelhos passaram a fazer parte mais do cotidiano das pessoas. Por óbvio, por imaturidade, a forma de aplicar, de viver, de expressar, de aprender, ainda é muito infantil. O que não quer dizer atraso. O que quer dizer momento evolutivo. E é preciso ter muito cuidado com essa expressão, porque ela tende a gerar, naquele que já tem um pouco mais de maturidade e experiência, criar uma falsa ilusão de superioridade em relação àqueles que ainda estão um passo atrás. Leve-se em consideração que qualquer ser humano no planeta hoje, por mais evoluído que ele seja, ainda tem uma larga distância entre o Cristo e ele. Então, mesmo aqueles mais superiores no planeta, ainda tem muita coisa a aprender. Por isso, assumir uma postura de superioridade é demonstração cabal de inferioridade, e muita inferioridade. Quanto mais o sentimento de fraternidade envolve quem nós somos, mais evoluído de fato somos. É isso que deve ser observado. Mas voltando ao raciocínio, hoje, com todas essas facilidades de acesso aos evangelhos nas suas diversas formas e linguagens, o ser humano começou também a se olhar. E ao se olhar,
a sua conduta íntima, a sua essência real começa a se espraiar de si. Os conflitos existenciais consequentes ou consequência desse contato consigo mesmo, contato com a realidade e contato com este tipo de conhecimento tem favorecido que os transtornos mentais se tornem cada vez mais comuns, simplesmente pelo fato de não se conhecerem como seres imortais em processo evolutivo vinculados a etapas reencarnatórias. É por isso que a doutrina espírita é, neste momento, o conjunto de informações mais claros e objetivos apresentados à humanidade, para que, tendo este conhecimento, possam dar continuidade a esse processo de olhar para si mesmo de um modo mais lúcido, atendendo aos princípios fundamentais da fé raciocinada. É neste contexto que precisamos observar a enxurrada, a tsunami, podemos falar dessa forma, de transtornos mentais vinculados especificamente, e temos falado muito nisso, tem se escrito bastante sobre isso, mas pouco se tem feito em relação a isso, já que ainda não aprenderam, mesmo com todo esse conjunto de informações, que esse conjunto de informações, ele é ensino vivo. Ele não é texto frio. E o que isso quer dizer é que ele deve ser bebido, saboreado, digerido no seu cotidiano. Ele não é algo para memorização e a expressão vaidosa de orgulhosos que simplesmente absorvem, jogam e cobram a responsabilidade. E sim, ele é para ser absorvido e vivido, como foi comentado há pouco. Pensando dessa forma, começa a ficar incompreensível a quantidade de transtornos mentais que vem se desenvolvendo no meio dos servidores do Evangelho. Porque têm em mãos, ou como poderíamos falar, os remédios necessários para a prevenção dos transtornos mentais quando eles surgem. Pensando dessa forma, é muito, muito, muito importante que nos esforcemos para superar os transtornos que carregamos em função do momento evolutivo e das experiências que trouxemos, no caso de cada um aqui, para esta encarnação. E neste caso, torna-se realmente, como dissemos, estamos chegando num patamar que é um tanto quanto incompreensível, o quanto vocês têm dificuldade de lidar com a culpa, com o medo e com a raiva. O que é curioso, e aí a ciência tem feito um papel importantíssimo nesse sentido, esmiuçando, devassando os mecanismos biológicos das chamadas emoções. E o que é mais curioso, que quando nós sentamos para estudar este conhecimento, conforme ele já está posto no mundo acadêmico atual, e aquele conhecimento que está sendo produzido na dimensão espiritual, para que os próximos pesquisadores tragam esse conhecimento, o que promoverá, de fato, uma revolução. Não sei se a palavra revolução seria mais adequada, até pelo seu ranço de violência e tal. Vamos falar renovação.
também não seria a palavra mais adequada. Nos falta a palavra para isso. Mas podemos compreender que estes conhecimentos que começarão a chegar em função, primeiro, dos jovens que estão adentrando no meio acadêmico agora, buscando as ciências biológicas, e aqueles que estão se preparando para reencarnar, para formar a geração seguinte. Então, são crianças que estão hoje em torno de 10, 15 anos, que já estão se organizando para irem para o mundo acadêmico no âmbito das ciências biológicas, com concepções e necessidades fisiológicas extremamente peculiares. Então, crianças que têm as chamadas doenças modernas, as diversas intolerâncias, né? Então, esses jovens, essas crianças e adolescentes, vão para essas áreas do conhecimento para buscar a compreensão de como são esses mecanismos para pensar remédios e tratamentos e tudo mais. O que ocorre, e aí fica para que vocês observem nesses conhecimentos, é que todos esses eventos, com algumas exceções, estão relacionadas a duas circunstâncias. A primeira delas, e em menor quantidade, a processos de resgate. Então, são pessoas que nascem com essas questões orgânicas para serem instrumentos de análise. E a segunda, e num número muito maior, diz respeito à falha no processamento, e isso é importante guardar para pesquisas posteriores, para que vocês possam avaliar essas informações que são trazidas, falha no processamento das emoções. É a dificuldade que o espírito tem de lidar com o seu dia a dia, com as suas experiências. E a cada vez que isso acontece, mais o seu corpo rejeita o seu comando. Porque lembrem, o seu corpo é instrumento para a sua evolução. E como está se vivendo um momento de transição, a própria natureza impõe isso. E aí, impondo isso, impõe que você mude. Ou vocês acham que a ideia de instrumento de evolução é só para você chegar e usar do jeito que você quer? A nossa presunção de espíritos inferiores ainda é gigantesca. Esse corpo é instrumento para a sua evolução, não para o seu gozo e prazer. Porque aí seria instrumento para a sua queda. E é o que a maioria de nós fizemos. E no caso de vocês, fazem. É nesse sentido que começaremos cada vez mais o alerta da emergência, da urgência, da premente necessidade de se viver o Evangelho no seu dia a dia. Cada um com os seus potenciais, com as suas limitações, com os seus desejos, com os seus anseios de encarnados. É por isso que cada vez mais chamaremos a atenção de cada um pelos meios mais inusitados. É claro que em função da má compreensão, até porque a tendência do encarnado é olhar só o lado difícil, o lado pesado, o lado doloroso das experiências, mas cada um, quando se depara conscientemente, à medida que vai estudando, que vai aprendendo, consigo mesmo e entendendo que já teve condutas que não são as condutas que hoje o seu conhecimento
indicariam como condutas adequadas? E esse conflito que surge infantil entre o que fez, o que era, o que faz, mesmo ainda sem ser. E aí você, hoje, não fazendo mais essas condutas, não fazendo mais essas escolhas, não significa que você deixou de ser quem era. Por um lado, você não faz mais, mas ainda não mudou internamente. Por outro lado, você não faz mais. Nós temos duas opções. Ou você aplaude um, ou você agride o outro. E aí eu volto ao ponto. Começa a se tornar incompreensível, porque com todo o conhecimento que já se tem, optam pela agressão a si mesmos. Nós temos nesta instituição, são 16 equipes. Há um ano eram 3 equipes. Hoje nós temos 16 equipes. No início e final do ano passado, tinham 3 equipes. No final deste ano nós estamos com 16 equipes, de cerca de 10 servidores, para visitá-los quase todas as noites, para atendimentos especificamente orgânicos. Porque a dificuldade de lidar com essa realidade íntima que se aflora em cada um, e como consequência dessa dificuldade, os corpos de vocês sofrem e ressentem. Aí as equipes vão até as casas de vocês, aproveitam que vocês não estão lá, alguns em atividade, outros, a maioria estarão em atividades, só que aí as atividades dependem. E aí nós aproveitamos para fazer os tratamentos fisiológicos nos corpos de cada um. No dia seguinte, quando retomam o corpo, acordam, entram no estado de vigília, olham para as experiências do cotidiano e têm uma dificuldade de aceitar as exigências das lições. E muitas vezes, quando as equipes voltam para a avaliação e trazem os relatórios, o corpo está mais ressentido do que estava na visita anterior. É muito necessário. Porque as exigências do dia a dia, nesse processo de transição planetária para, como disse num determinado momento, e vocês sabem, datas é algo assim extremamente complexo. Então, quando um de nós fala uma data, ela não pode ser levada ao pé do número. É infantilidade. Ela deve ter-se uma ideia. Então, quando se fala em 10 anos, está se falando em pouquíssimo tempo. Quando se fala em 1000 anos, está se falando um final de semana. Então, podemos dizer que nos próximos anos, a exigência das lições para cada um, em seu âmbito, no seu dia a dia, com familiares, com amigos, com companheiros das atividades ditas religiosas, se intensificará. Como se fala na linguagem humana,
o estresse ficará cada vez mais companheiro do dia a dia. Mas lembrem-se, a situação não é que causa o estresse. É você que se estressa com a situação. Então, essas situações ditas estressantes ficarão cada vez mais intensas, tanto em quantidade quanto em intensidade. Por isso, a proposta do Evangelho nunca foi tão urgente e necessária. O a cada um segundo as suas obras vai ficar cada vez mais visível. No entanto, conforme temos observado algumas falas, para aquele que já conhece o Evangelho, já não é mais a cada um segundo as suas obras, é a cada um segundo o que se é. Porque à medida que evoluímos, um dos efeitos da evolução enquanto resultado é a iluminação da consciência. E o que isso representa na prática? Iluminar a consciência, lembrando que vocês já sabem que está no Livro dos Espíritos, o que é a consciência? É o local onde está escrita a lei divina. Então, quanto mais você se ilumina, mais você tem acesso à lei divina. E você tendo acesso à lei divina, e a consciência sendo você, quem você de fato é, significa que quando você, aí entenderam, você se ilumina, você olha para trás, e agora você vê o efeito, colheita, plantação, e aí você está colhendo o que plantou, e não é agradável. E aí você precisa aplaudir, porque você não está plantando. E significa que se a gente der um salto no tempo, a colheita aqui será o que está plantando aqui. Porém, por isso tem que aplaudir e agradecer. Porém, se aqui você opta por se agredir, você está fazendo a você o que você fez aos outros. Dá-se um salto no tempo. O que você vai colher? É por isso que eu já falei, já repeti e vou repetir de novo. Está começando a ficar incompreensível os sofrimentos que vocês estão vivendo hoje, que não deveria mais acontecer. E aí eu finalizo essa fala para que vocês pensem e abrir espaço para as perguntas e comentários. O que falta? Porque isso aqui é se amar. O que falta para definitivamente começarem a se amar? É fácil de entender. Como é que eu vou amar alguém que fez isso? É só se amar como Jesus nos ama. Porque Ele já nos amava quando nós fazíamos isso. Imagine hoje quando não mais fazemos. Fazendo isso, você vai começar a olhar para o outro, que hoje está fazendo isso, e você vai amá-lo. Porque um dia ele chegará aqui. O que falta para se amar?
vem no caminho de que porque nós não nos lembramos do nosso passado. Nós não nos lembramos do passado porque ainda não conseguimos lidar com ele. Porque ainda não conseguimos compreender que o que nós fizemos lá atrás foi parte da nossa evolução, foi parte do nosso aprendizado, e nós temos que olhar para o que nós somos hoje, que é a construção de tudo que nós somos. Se nós somos hoje, somos melhores do que fomos ontem, nós já temos que realmente nos perdoar, e só teremos acesso a tudo que nós vivemos no passado nesse momento que nós conseguimos enxergar lá e olhar para aquilo como se fosse para outra pessoa, nos vendo que foi aprendizado de um ser que vai ser um dia perfeito, vai ser o Cristo, e que por escolhas certas e erradas ele escolheu estar aqui hoje. E nós espíritas nunca vamos poder fazer a pergunta: por que eu? Essa pergunta, quando acontece, nós falamos o porquê eu, porque isso acontece comigo, é porque nós esquecemos do Cristo. Você me avisa quando falta 15 minutos? Então, essa visão do nosso passado e a compreensão que nós temos que nos perdoar, porque nós somos um ser que nasceu simples e ignorante, fez escolhas certas, fez escolhas erradas. Mas se hoje nós já estamos aqui nas escolhas certas, é porque progredimos, é porque nos melhoramos. E nós vamos ser mais julgados por o que nós somos hoje, no momento, do que por nós somos no passado. Porque a nossa transformação limpa o nosso passado, porque não precisamos mais sofrer, porque no momento em que aprendemos, mudamos a página, mudamos de sintonia, nós quebramos esse laço que teríamos que sofrer por isso, porque já não, os sofrimentos não se tem mais necessidades, porque nós já aprendemos e já mudamos, já estamos em outra fase. Mas ainda a busca dentro de nós por esse sentimento de culpa, de buscar que somos o culpado, nos torna menos bons, nos torna, nos dificulta o andar, porque nós ficamos olhando para o que fomos e esquecemos de olhar para o que somos e o que pretendemos ser. Porque o que pretendemos ser e o caminho na busca desse ser é que nos faz crescer, sofrer menos, não digo sofrer no corpo, mas sofrer no espírito, moral, porque nós estamos a caminho. Essa compreensão de que estar a caminho e que já somos melhor hoje do que ontem, e tentar nos desculpar e esquecer, isso é que nos faz caminharmos mais rapidamente para o ponto. Você está falando do auto-perdão, né? Que é um processo. Porque isso é um processo. Mas se enxergar, se conscientizar. E a culpa, ela trava, já, paralisa. E judia bastante. Então, é o processo do auto-perdão. Porque como amar o próximo se você não se ama? Amar o próximo como assim mesmo. E quando você não se admira, ou você se julga,
ou você se sente culpado, você está sempre se sentindo, como foi dito, algo inferior, algo menor, né? Mas o auto-perdão é um processo, né? E enxergando tudo isso. E, como você disse, de olhar para as possibilidades à frente, né? Mas quando você se auto-perdoa e você vivencia esse processo com você, né? E começa a se conscientizar ao mesmo tempo que você se acarinha mesmo, né? Dá carinho para você mesmo, você vê o quanto é fácil também perdoar o outro, porque você é necessitado de perdão, do teu próprio perdão. Somos todos necessitados de perdão. Então, quando a gente se enxerga com essa necessidade de se auto-perdoar, de buscar aprender o processo, você também perdoa mais fácil o outro, você começa a deslanchar. Mas é uma coisa que muitas vezes trava a gente. A culpa, ela paralisa. Eu acho que ela paralisa. Vamos imaginar que você está numa viagem, né? Você falou de caminho, né? Aí você está num caminho, né? Tá ali seguindo uma rota e por desatenção você deveria ter entrado num determinado caminho ou seguir aquele caminho por desatenção, né? Ou por desconhecimento, mas na maioria das vezes é por desatenção. Ninguém vai a uma viagem sem olhar o mapa, olhar o caminho que tem que seguir, né? Eu estou sendo bem otimista, porque no que diz respeito ao Evangelho, a gente memoriza, mas na hora de seguir o caminho a gente nunca revisa, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Então, você tinha que seguir o caminho. Então, vamos supor que você tinha que ir, e por desatenção, você pegou um desvio, né? E aí você pega aquele desvio, e aquele caminho, a estrada é boa, tem lá bem pavimentada, tá? E aí você pega um caminho e dali logo a pouco a estrada fica esburacada, é pedra, é buraco, descidas profundas, depois tem que subir de novo e aquela coisa, e você vai olhar o mapa, o roteiro e começa a ficar zangada com você mesma, com você mesmo, porque se perdeu, porque é um bobalhão, porque é uma bobalhona, e está fora da rota, né? Fora da rota. E aí você está se punindo porque foi para fora da rota. Só que o tempo que você está perdendo fazendo isso é terrível, né? E daqui a pouco escurece, aí a luz do veículo não é tão potente e fica aquele coisa e você se atrasa, mas às vezes não tem jeito. Vai ter que fazer o caminho de volta até aquele ponto e seguir. Veja só, tem que fazer o caminho de volta. Dentro do processo evolutivo, isso significa quando nós fazemos as escolhas inadequadas, né? As escolhas, porque a escolha é manter-se no caminho, simples assim, e avançar, né? Aí diz assim, mas olha o tempo que foi perdido. Realmente, para quem está encarnado, isso é tempo, e pode durar algumas encarnações esse caminho de ir e voltar. Só que isso não é tempo perdido. Sabe por quê? Porque Jesus, o que ele fez? Quando ele chegou no final do caminho, dessa etapa evolutiva de espíritos que somos, e eu não sei o que é que vem depois, o que é que o dono do caminho, o dono da rodovia pediu para ele? Volta lá para o começo e explica para eles qual é o caminho, e explica para eles quais são
os desvios que tem. E o que tem nesses desvios? Aí você pega eles e vai pelos desvios. Porque eles vão se perder, então você vai com eles. É assim que funciona. Esse é o processo. Por orgulho, por vaidade, o que é que nós fazemos? Nós, além de ir para o desvio, a gente volta, quando chega ali, aí que você olha para o caminho e diz, poxa, né? Mas eu tenho que fazer os outros passar pelo que eu passei. Aí você fica na beira da estrada e coloca uma placa, esse é o melhor caminho, é o seu caminho. E aquelas pessoas vão seguir o que você está dizendo, né? Que é um caminho mais curto, porque é isso e aquilo. Quando elas chegam no meio do caminho, aí elas vão olhar para você e dizer assim, foi você, você vai pagar. Geralmente chamam essas pessoas de obsessores, né? Nós aprendemos a chamar de estímulos evolutivos. E curioso é quando eles reencarnam e se encontram, porque eles são chamados de filhos, de irmãos, de parentes, de companheiros de atividade profissional, né? Precisamos lembrar que o obsessor está ligado a gente. Então, se ele reencarna, vocês vão se encontrar. E aí é um ponto, e é por isso que eu vim para fazer um comentário, que é sobre a ideia do esquecimento do passado. Como já devem ter percebido, a leitura das obras kardecianas ainda é bem mal feita, vamos falar dessa forma. E a maioria fica na superfície dos textos, né? E quando se fala de esquecimento do passado, a grande maioria, quando lê as questões, se atém especificamente ao que está na superfície, que é lembrar dos fatos ocorridos nas encarnações passadas. E o que não se pegou na profundidade das questões, no mergulho das questões, e isso é por uma fragilidade da leitura, porque quando você lê e você entende aquilo, você acha que já entendeu, só que entendeu só a superfície, e aí mesmo que você mergulhe, você só vai ver o que você já fechou no raciocínio. Quem disse que vocês esquecem do passado? Você não lembra de fatos. Vamos lá. Por isso que eu comecei pegando que vocês falaram de caminho. Você deixou de ser aquela pessoa que escolheu o desvio? Como é que você vai saber? Quando você fizer o caminho de volta, pegar o caminho e no próximo desvio você não entrar. Porque lembra que eu disse, por desatenção ou por desconhecimento. Se no próximo, por desatenção ou desconhecimento, você entrar no caminho, no desvio, significa que você continua sendo a mesma pessoa. Não importa quanto tempo passou, você ainda está no mesmo momento evolutivo. Raciocinando dessa forma, o que tem aqui na minha frente é o passado. E como é que sabemos disso? Há cerca de 600 anos, mais ou menos, há
sociedade, por exemplo, francesa, ao qual eu fazia parte à época, era uma sociedade curiosa, né? Os intelectuais é quem detinha o poder. Os poderes, se podemos falar dessa forma. A grande massa da população obedecia a esses poderes. E os intelectuais determinavam o que a grande massa seguia. As mulheres, em Paris, por exemplo, já começavam a questionar o seu papel dentro da sociedade. E algumas já eram intelectuais. O que é curioso é que as mulheres questionando o seu papel dentro da sociedade, quando elas eram abraçadas pelos intelectuais, elas se comportavam como os intelectuais. Por que eu falo isso? Se olharmos para o mundo atual, eu olho as sociedades e vejo aquela mesma sociedade presente na grande maioria dos movimentos intelectuais. Aqueles que sabem mais, os intelectuais do passado, eles conseguem dominar os que sabem menos, que é a grande massa da população. E com a ideia de um falso conhecimento, que de fato não ajuda a um desenvolvimento e uma autonomia do indivíduo. Curioso. Apesar de algumas pessoas, aí seriam as mulheres daquele momento, lutarem por autonomia, quando se conseguem ascender aos patamares dos ditos intelectuais, dos que têm poder, eles se comportam da mesma forma. Então eu olho 600 anos, mais ou menos 600, 500 anos no passado e olho hoje, e aí em função das autonomias que nós possuímos, a gente consegue ver além da carne. E aí nós observamos que a pessoa não lembra os fatos, mas ela continua sendo a mesma. Ela não lembra o passado, ela vive o passado. Por isso, quando pensamos no esquecimento do passado, nós temos que parar de nos preocupar com fatos e nos questionar em ser. Porque, na verdade, ainda não saímos do passado. Nós continuamos sendo os mesmos, fazendo as mesmas escolhas. Compreendem? Lembrar dos fatos ocorridos não vai mudar quem você é. Agir diferente muda quem você é. E a fala anterior chamou muita atenção para isso. E eu sei o quanto isso é difícil, porque mesmo estando deste lado, não significa que quando nós acessamos essas informações, não tenhamos os mesmos efeitos, com uma diferença. O corpo físico de vocês amortece. Nós não temos corpo físico. E as memórias são vivências. Por isso, esquecer os fatos é uma bênção. Porque à medida que você se transforma,
Os fatos são novos. E aí, mesmo se você olha para os fatos antigos, são novos fatos. E aí, por isso que ele disse que é incompreensível. Eu não sou tão delicada. Isso é burrice. Nós somos muito burros. Porque você está fazendo diferente. Ah, mas a vontade aqui dentro é fazer aquilo. Mas você tem a capacidade, o poder de escolher. Eu quero fazer, mas eu não vou fazer. Porque eu sei que essa minha vontade é uma planta, é uma semente que eu estou plantando que só vai me trazer o que trouxe até aqui. E isso que eu estou fazendo agora é uma nova semente. É uma boa nova. E eu estava ouvindo vocês falando sobre auto-perdão, sobre perdoar. Deixa eu dar uma dica. Quando nós focamos em algo, é muito interessante que eu entenda o que é aquele algo, para eu saber para onde eu estou olhando, né? Para eu saber para onde eu estou olhando. Nessa vida lá, há quase 500, 600 anos, eu escrevi algumas coisas, né? Eu me arrependo de algumas coisas que eu falei. Mas o arrepender-se não é... E se eu voltasse hoje lá, eu escreveria diferente. Só que naquela época é o que eu tinha. Então hoje eu escreveria diferente. É isso que a gente vai aprendendo. Não escreveria mais aquilo. Acredito, porque eu não estou aí. Né? E aí, eu escrevi aquelas coisas, era o que eu estava vendo naquilo. Né? Sobre autonomia, sobre revoluções, né? Sobre libertação, sobre ser autêntico e tudo mais. Coisas assim que eu escrevi. E aí, quando você olha para aquilo e você só vê aquilo, tem coisas que são efeito e não causa. E você está correndo atrás do efeito. Correr atrás do efeito sem a causa, você nunca vai conseguir. Por isso vocês dizem, perdoar é muito difícil. Eu não tenho forças para perdoar. Mas perdão é um efeito. Ele não é a causa. É tanto que a causa, quando acontece, nem precisa do perdão. Porque é algo tão natural que ele se dissolve. Então, por isso que eu busco perdão, eu quero perdoar, eu quero me perdoar, mas não consigo. Não vai conseguir. Me desculpa. Porque isso é feito. Isso vai acontecer se a gente buscar a causa. E na literatura espírita tem uma questão que é muito conhecida, mas como eu disse, se fica na superfície. Que é a questão que fala do autoconhecimento. Perdão é um efeito natural e automático do se conhecer. Então você identifica, olha, eu fiz errado, tudo bem, estou fazendo diferente, apesar de que o coração está pedindo para fazer. Coração, né? Tendências do passado. Tendência do passado é o passado. Ele está aqui. Foi o que eu fiz em todas as encarnações. Então qual é o natural? É fazer aquilo. E agora eu estou me impondo, me esforçando para fazer diferente. E só fazendo diferente é que eu mudarei o automático. Então daqui a 10 encarnações, repetindo isso aqui, a cada uma repetindo melhor, vai chegar um momento que o que tem aqui é isso aqui. Só que isso é se conhecer. E quando você se conhece, você olha o real motivo que você está fazendo. Eu quero evoluir. Não é porque eu já sou isso.
é um conflito entre o antigo e o novo, começa a não fazer sentido. E é por isso que eu não consigo perdoar. Você quer algo que não vai, sabe? Não é um fato. É um efeito natural disso aqui. E aí quando você se conhece, e é a mesma medida que você usa aqui, você usa aí. E aí você entende o outro, você compreende o outro, você perdoa o outro. E aí aquela outra questão que eu, honestamente, ouvi há pouco tempo, né? E não precisa fazer nem tanta força. Por quê? Porque é natural. Se você se conhece, você se propõe a essa contínua transformação, tudo aquilo que é difícil, porque é efeito. Nessa resposta que eu falei, Santo Agostinho diz que o autoconhecimento, o conhecimento, é a chave. A chave abre a porta. E o mundo está depois da porta. Agora estão pedindo para eu parar, porque agora é para as perguntas dos conteúdos que vocês estão estudando. Tem pouco tempo. Senão eu falo muito. Perguntas? A melhor forma de mudar a estrutura da atuação fluídica num grupo é conversar. Conversar. Por quê? Porque quando falamos de questões morais, a melhor forma de mudar, moralmente falando, é pelo exemplo. São questões morais. Mas quando estamos falando de técnicas, o grupo adotou conjunto de técnicas específicos por esse ou aquele motivo. Então não adianta eu chegar e querer mudar só porque eu sei mais, eu tenho mais experiência e tal. Isso é desrespeito. E em desrespeito nós não participamos. Porque isso é vaidade. Nem eu, nem todos os que eu conheço participam, perdem tempo com isso. Então, é sentar e conversar, dialogar, lógica e racionalmente. Não se impõe técnicas. Ela não vai funcionar. Tanto que uma equipe médica que vai fazer uma cirurgia para abrir vocês, eles sentam antes, analisam o caso e discutem as melhores técnicas. Então, se profissionais no âmbito da técnica fazem isso, por que numa atividade eminentemente técnica, que é atividade fluídica de passes, ou seja lá o nome que escolham para se dar, tem que ser diferente? Só porque é numa casa espírita? Vaidade. E não é espiritismo. Perguntas? Todo tratamento exige tempo. Todo tratamento orgânico
o seu corpo tem alguma, você está vivendo uma doença. Isso não começou ontem. Toda doença é uma construção. Vamos usar essa terminologia. É uma construção. Quando finalizou a construção, você sentiu. E se por acaso você sentia antes da finalização da construção, é que a experiência da construção finalizada, você não precisa dela. Às vezes é só um alerta. Mas numa doença consolidada, bonitinha, feitinha, pronta para o abate. Quanto tempo você acha que foi preciso para chegar naquele patamar de perfeição da doença? Funciona perfeitamente. As dores são... Tanto que você chega, o médico olha, ele pede exame para confirmar. Mas ele já tem a desconfiança do que seja, porque está tão visível. Quer dizer, ela está funcionando bem. Está tudo perfeito dentro do processo. 15 anos. Chegou naquele patamar. Aí agora você quer que se resolva em 15 dias? No grupo de médiuns, quando eles vão dar um passe, cada um tem sua forma de um faz a prece, outro mentaliza, de diversas formas. Existe alguma coisa que não deve ser, tipo assim, que não deve ser pensada, não deve ser mentalizada? Isso é relativo porque muitas vezes o indivíduo que, falando por exemplo de alimentos, tem comida que faz bem para um que não faz bem para o outro. Então é nesse mesmo sentido. Então às vezes alguém que tenha uma formação cultural, vamos dizer, extremamente rústica, que resolvia as coisas na força, no braço, vamos falar dessa forma, o seu jeito de pensar, a sua prece, vai ser uma prece extremamente rústica, mas extremamente sincera, honesta e do coração. Aqui de vocês, que já têm um conhecimento mais aprimorado do uso dos fluidos, poderiam dizer assim, não precisa de nada disso, e realmente não precisa, mas é o melhor que ele tem dentro do conhecimento e da experiência e da vivência que ele tem. Aí vamos lá, você tem esse primeiro indivíduo, extremamente rústico no seu jeito de se movimentar, de se expressar, e às vezes até de falar, e tem vocês aqui com mais conhecimento, com refinamento do processo muito melhor. Ok, os dois vão aplicar um passe num grupo, e aquele rústico se entrega para o processo com que ele tem. E você começa a olhar, né? E por mais potencial, capacidade, conhecimento, desenvolvimento, experiência que você tem, naquele momento você está fazendo a única coisa que não deve. E a única coisa que você deveria fazer é se entregar igual a ele. Então dizer o que pode e o que não pode, primeiro nós observamos o seguinte, qual é a proposta da tarefa que aquela instituição, que aquele grupo adotou, as liberdades de movimento e de expressão que o grupo coloca, né, dentro das características de cada um. Respeitando essas características, a gente já tem um primeiro ponto. O que não deve? Desrespeitar as características do grupo, porque isso vai gerar uma desarmonia. Salvo se, numa situação específica, há necessidade de romper o combinado e atitudes específicas para aquele momento. Mas por isso que de um modo geral vai depender muito de cada grupo, de cada pessoa, o que pode e o que não pode. O que pode então? Então isso seria o ideal. A entrega para que, se você tem conhecimento, tem potencial, você possa se entregar oferecendo o seu conhecimento dentro do que é anotado e organizado pelo grupo. Se você não tem o conhecimento, mas está na disposição, na boa vontade de servir, a entrega para que os amigos espirituais, né, os espíritos, como falam, possam te utilizar para o serviço. Então, isso é o que deve ser feito. O que não deve vai depender de cada contexto, de cada situação. Mas, tem uma coisa mais geral que possamos ter como uma referência? Tem.
não critique. A crítica, ela cria, usando a linguagem mais comum, uma desarmonia tão grande no ambiente que nós precisamos muitas vezes colocar equipes para isolar aquele indivíduo, aquela pessoa, para que os seus fluidos de fato não cheguem ao paciente e na verdade ela não estará chegando ao paciente, ela estará chegando ao alvo da crítica. E aí nós isolamos tanto um quanto o outro. Às vezes já teve a ocasião de, em determinadas situações, temos que ampliar as equipes, porque a crítica de um, né, e era para acontecer isso, só que aí não era para envolver todo mundo, tivemos que ampliar a equipe, porque a crítica de um atingiu o outro, que aquele sentiu e desequilibrou, que desequilibrou o outro, e aí só tinha uma pessoa que realmente não precisava passar por aquela experiência, mas a intensidade do desequilíbrio ficou tão grande no ambiente que tivemos que aumentar aqui para proteger aquela pessoa. Agora, faz isso, faz aquilo outro, vai depender muito disso. A pessoa está fazendo por uma intuição, mas aí peraí, o grupo tem essa autonomia para que se faça do jeito que quiser naquele momento? Se não, aí é como eu falei, senta, conversa e disciplina. Claro, não engessar é importante, então ter uma liberdade dentro da proposta de cada grupo. Por quê? Porque quando alguém começa a se expor, se expressar, se movimentar de tais ou tais modos, né, sem que se saiba o que está fazendo, né, é preciso ter cuidado para aqueles que vão aproveitar desta circunstância, tanto encarnados quanto desencarnados. Por isso, conhecer o grupo, conhecer a equipe é algo muito importante, porque às vezes numa determinada situação, você sabe que aquele indivíduo com esta ou aquela forma de se expressar está dentro do contexto do proposto pela atividade. Como faço para criar um clima de guarda-faca, Pedro? Chegar ao nível do Cristo. Isso é complicado. Não, isso é fácil. Como criar? Temos que ter algumas circunstâncias, algumas situações ilustrativas. Se você já vive dentro de você o ambiente de guarda-faca Pedro, esse estar dentro de você, ele pode mudar o ambiente, sem que você diga uma só palavra. Então, como é que se desenvolve um ambiente de guarda-faca Pedro? Dentro de si. Então, talvez antes de como, o onde. E aí volta a fala do nosso companheiro do início, que ele falava e eu comecei a rir. Há uma tendência de se intensificar as situações que vão exigir de vocês o estado espiritual de guarda-faca Pedro. E eu até comentei, eu acho que eu vou pedir para reencarnar. Porque do jeito que está para acontecer, eu acho que eu conseguiria evoluir muito rápido. Vocês são felizardos, cada um com a sua cruz, no tamanho e no peso certo. E aí eu vou fazer um parênteses antes de concluir o raciocínio. Mais se pedirá de quem mais recebeu. A sua cruz hoje, se ela é a mesma de quando você encarnou, se preocupe. É sinal que você não saiu do lugar evolutivo. Porque se você cresceu, ela cresceu também.
Então, cada um tome a sua cruz, que é a que cada um está carregando, e não tem maior ou menor, tem o peso necessário para cada um. Nem é maior, nem menor. É o peso que cada um precisa. É claro que tem momentos que a vida faz assim, para um pouquinho, tem que parar. Aí ela tira essa cruz, coloca aqui de lado, e aí é o momento de você parar, olhar para ela e ver quanto ela se desgastou, quanto ela cresceu, observar quantos nacos de carne ela tirou das suas costas. Porque vocês acham que a cruz é lisinha? Não, se ela é lisinha, você não carregou ela. Você carregou, ela começa a se desgastar. Ou o que é que você acha que tem no suor de vocês? Perfume? Ela se desgasta e ela vai machucar. Aí eu conheci pessoas que fizeram o seguinte: aproveitaram esse momento em que colocaram a cruz aqui para descansar e disseram: opa, e ó, seguiram sem a cruz. Lá na frente. Então vamos imaginar que você pegou sua cruzinha e lá no ano 1000, você deixou ela lá e ó, estamos no ano 2023. Vocês acabaram de se dar conta que, sabe o vazio? O vazio existencial? Pois é. Sem a cruz, o buraco só cresceu e só ficou mais fundo. Aí agora você saiu do buraco, se deu conta e diz assim: esse vazio só se ocupa. E quando você olhar para o formato do vazio, é exatamente o formato da cruz. Então, todas as dores e sofrimentos e angústias e aflições que vocês têm vivido, na verdade, vocês estão só fazendo o caminho de volta para buscar a cruz que ficou parada lá no passado. Alguns já pegaram de volta. E já começaram a carregar. Lembrem, o fardo é leve. Porque você tira do ombro e coloca aqui dentro. Encaixa certinho e tapa o vazio. Então, agradeçam. Porque exatamente a experiência que vocês estão vivendo é exatamente a experiência que você precisa para fazer o autoenfrentamento, o autoajuste, o autoconhecimento. Não precisam de mais nada nesse momento. A vida colocou no caminho de vocês exatamente o que vocês precisam, tanto em circunstâncias quanto em pessoas. Mas não tem gente fácil, porque está todo mundo do mesmo jeito. Todo mundo carente, muitos vazios, outros cansados. Está todo mundo assim. Então não é hora de cobrarmos amor do outro. É hora de nos amarmos. E quando nos amamos, o amor se reflete naturalmente. É isso que está acontecendo nesse momento. Então agradeçam todos os dias. Agradeçam. Encerramos por hoje. Reflitam, avaliem o que foi dito, pensem e aprendam a olhar para o mundo interior e para o mundo exterior com as lentes do Evangelho. E mesmo com as lições que vão continuar, o fardo, o jugo é suave e o fardo é leve.
que o Mestre Jesus, esse que cuida de nós, que foi nos buscar no fundo do buraco que nós mesmo cavamos dentro de nós, que todos os amigos que se dedicam à sua transformação moral, tanto mortos quanto vivos, possamos juntos, unidos, mesmo com as nossas diferenças e divergências, unir nossas mãos num cântico de exaltação àquele que, vindo a este planeta, podendo gozar dos planos mais sublimes que nós não temos ainda a capacidade de compreender, que possamos, de mãos dadas, nos unir a este homem e viver integralmente, mas em todos os detalhes, o seu Evangelho.